Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, tivemos alguns problemas com a publicação do vídeo dessa semana aqui do canal, só que para não deixar vocês sem conteúdo, galera, a gente vai postar aqui um vídeo que já foi publicado aqui no canal, mas que o seu conteúdo é super bacana e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Agradeço a compreensão de todos e bora pro vídeo! Galera, então o assunto do vídeo de hoje é a aplicação de filtros, efeitos em imagens utilizando a biblioteca GD. Para o projeto de hoje vamos precisar apenas de PHP, porém é necessário que a biblioteca GD esteja instalada e ativa. Se você não tem algum desses caras instalados na máquina, eu deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. Galera, já trabalhamos com a biblioteca GD aqui no canal, onde criamos um sistema para esconder mensagens secretas dentro das cores dos pixels das imagens. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que assista, é um projeto bem diferente e muito legal de se fazer. O link está aqui no card e na descrição também. Então chega de enrolar e vamos começar aqui o nosso projeto dos filtros de imagens com PHP. Galera, eu trouxe aqui uma imagem de exemplo, paisagem.jpg, que essa imagem aqui eu vou utilizar em todos os exemplos dos efeitos, mas você pode utilizar qualquer outra imagem aí para testar, beleza? Aqui também trouxe um arquivo index.php, ele está vazio e eu já carreguei ele aqui no navegador ao lado. Então todos os nossos testes vão ser feitos aqui ao lado do navegador e a gente vai utilizar apenas esse arquivo PHP aqui para trabalhar com os efeitos. E nesse arquivo index.php a gente já vai abrir aqui o PHP, beleza? E a gente vai carregar a imagem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é carregar a imagem para cá. Então vou criar uma variável img e eu vou chamar a função image create from. Aqui eu estou usando JPEG, então é create from JPEG. Beleza? Se você estiver usando PNG, você coloca aqui create from PNG, você coloca sempre a função que corresponder à sua imagem, ao que você está usando aqui, beleza? Aqui eu preciso passar o caminho, então ela está no mesmo diretório. E o nome é paisagem.jpg, beleza? Aqui eu carreguei a imagem. Carrega a imagem, beleza? Essa função aqui é da própria GD. E agora a gente precisa imprimir essa imagem, porém, se a gente executar aqui echo img, ela não vai imprimir a nossa imagem, vai imprimir apenas o ID do recurso aqui. Daí, o que a gente precisa fazer para imprimir? A gente precisa utilizar uma outra função da GD, que é image.jpg. Como eu estou utilizando JPEG, também é JPEG aqui. Se você trocou para PNG ali em cima, image PNG também. Beleza? Então aqui, imprime a imagem na tela. Beleza? Só que se eu imprimir dessa forma, o navegador ele não sabe que é uma imagem. Então aqui ficou todo quebrado esse conteúdo e a gente precisa avisar o nosso navegador que é uma imagem, né? Então para isso eu vou utilizar aqui o header e vou passar content type. Beleza? Content type é image/jpeg. Beleza? Mesmo esquema aqui, se você usou PNG, você troca para PNG aqui. Vamos atualizar. Nossa imagem foi carregada, então agora está funcionando. Só para a gente garantir aqui que nossa página está utilizando corretamente a memória, vamos destruir esse carregamento da imagem aqui, que é o image destroy. Então vou remover aqui da memória essa imagem, beleza? Então aqui continua normal, continua carregado e já dá para a gente começar a aplicar os filtros aqui. E galera, para a gente aplicar os filtros, a gente vai chamar uma outra função da GD também, que é o image filter. Beleza? E essa funçãozinha é muito simples, é image filter. O primeiro parâmetro dela é a nossa imagem que a gente carregou ali em cima. O segundo é o efeito que a gente quer colocar e depois a gente pode passar vários parâmetros que configuram esses efeitos, tá? O primeiro efeito que a gente vai trabalhar aqui é o efeito img underline filter underline negate. Esse carinha aqui transforma a nossa foto em negativo, ele inverte as cores da foto. Eu vou salvar aqui para a gente testar. Olha que massa, galera, ficou toda invertida aqui, a nossa foto trocou todas as cores aqui e foi por causa desse filtro aqui. Então aqui é uma constante do PHP, beleza, que já tem esse filtro aqui indicado. Então se a gente utilizar essa constante aqui, ele já aplica esse filtro. Então isso indica que todos os outros filtros aqui a gente também consegue utilizar as constantes para isso. Beleza? Só que a gente vai trabalhar com vários filtros aqui e a gente ficar comentando a linha, só trocando aqui, não vai ser tão legal. Então para isso o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável filter aqui, que ela vai receber um get filter, beleza? Que veio ali da URL. Se ele não existir, eu quero que seja 0, tá? E aqui a gente vai ficar passando o número, filter 1, 2, 3, 4, e cada número desse vai trocar o filtro que vai estar na nossa imagem. Beleza? E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar um switch aqui,
um switch que ele vai responder para o filter, então ele vai verificar o valor de filter aqui, tá? E vai ser case 1, se for o filtro 1. Vou colocar o break aqui dentro para não esquecer. Se for 1, a gente vai subir esse carinha aqui, ó. Então, se for o filtro 1, ele vai aplicar o filtro negate. Se for o filtro 2, a gente vai colocar um outro filtro. 3, 4 e assim por diante. Beleza? Então, se eu atualizar agora a página, eu vou estar sem filtro algum. Não tem nenhum filtro aqui carregado. Beleza? Eu vou aqui na URL e coloco o filter igual a 1. Aplicou aqui o nosso filtro de negativo, né, de inversão das cores. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse case aqui para a gente continuar trabalhando aqui com os próximos filtros, né? Aqui, o case 2 vai ser o filtro de grayscale, a nossa escala de cinza. E é só trocar IMG filter, ao invés de negate aqui, a gente coloca grayscale. Beleza? Vamos atualizar aqui colocando 2, vamos ver se vai funcionar. Olha que massa, galera, ficou muito legal aqui a nossa imagem em escala de cinza. Infelizmente a gente não consegue configurar a intensidade dessa escala, se a gente vai deixar com as cores um pouquinho mais fracas ali, mexendo aqui no valor dessa escala de cinza, ela sempre fica dessa forma aqui. Mas tem outros efeitos que a gente consegue configurar, e um deles é o efeito de brilho, onde a gente consegue configurar a intensidade do brilho que a gente quer deixar na nossa foto. Então para isso eu vou copiar já aqui. Aqui vai ser o case 3, tá? E aqui, ao invés de grayscale, a gente vai colocar brightness. E esse carinha aqui, ele recebe mais um argumento aqui, que é a intensidade do brilho. Se eu passar 0 aqui, é a intensidade padrão, tá? Então aqui 3 é a intensidade padrão. Agora, se eu aumento esse cara aqui, ele vai aumentar o brilho da minha imagem. Tá vendo? Ficou bem estourado aqui. Mas eu também posso deixar negativo. Então, ele vai escurecer a nossa imagem aqui, vai remover o brilho da imagem. Tá? Então, isso aqui ficou bem legal. Eu vou deixar estourado mesmo, para ficar diferente aqui mesmo, para a gente entender que esse é o filtro de brilho. Beleza? O próximo filtro que a gente também vai trabalhar aqui é o filtro de contraste. E esse filtro de contraste também pode ser configurado, tá? Então, aqui eu tenho o filter contraste. Aqui 0 é o filtro padrão, né? É o valor padrão de contraste, beleza? A imagem está ok. E aqui eu posso aumentar esse valor aqui, né? Vou colocar 10 aqui para a gente ver. Ficou já um pouquinho diferente. Se eu diminuir também, ele aplica a variação. Então eu consigo aplicar mais variações aqui de contraste. A minha impressão é que se eu coloco negativo, eu estou aumentando o contraste. Se eu coloco positivo, eu estou diminuindo o contraste, beleza? Ao contrário do brilho aqui. O próximo efeito que a gente vai trabalhar aqui, ele é muito legal, que é um efeito que a gente consegue colorir a nossa foto, passando para ele qual cor em RGB a gente quer colocar aqui dentro. É muito legal. Esse filtro é o efeito Colorize. Então, IMG Filter Colorize. Beleza? E aqui eu passo vários parâmetros aqui relacionados ao RGBA. A gente tem o alfa também aqui. Então aqui eu vou colocar um valor para o R, para o vermelho, um valor para o G e um valor para o B. Né? E eu tenho também um valor para o alfa aqui, que ele vai de 0 a 127. Vou passar todos esses caras aqui. Se eu deixo dessa forma aqui, eu não mexi na cor da foto. Tá? Ela continua normal, só tirou ali o contraste. Beleza? Agora eu posso passar aqui, por exemplo, 123 no vermelho. Olha a diferença. Olha que legal, galera. E aqui eu posso passar a intensidade dessa transparência que tem nessa nossa cor aqui. Então, quanto maior essa transparência, mais fraca fica essa nossa cor. Então, se eu passo aqui 50, por exemplo, ele vai remover um pouquinho desse vermelho aqui pra gente. Ficou bem mais clarinho. E eu consigo passar 127 aqui, que é o valor maior. E a imagem volta ao que era antes, porque a cor ficou totalmente transparente. Tá? Então, eu posso mexer aqui também no G. Posso mexer aqui no azul, no B, né? Vou colocar aqui o verde. Vou colocar aqui também o azul para a gente ver a diferença. Olha aqui que legal. Vou deixar no vermelho aqui no nosso exemplo, mas você pode mexer aí nas cores da maneira que você quiser, beleza? O próximo efeito que a gente vai aplicar aqui, ele é muito legal porque ele consegue detectar as bordas da nossa imagem, né? É o efeito Edge Detect. Ele é muito legal, a gente não precisa configurar, não passa mais nenhum parâmetro para ele e ele já consegue fazer um efeito bem legal aqui na nossa imagem. Vou colocar aqui então o filtro 6, vou remover todos esses argumentos aqui que a gente não vai utilizar e ao invés de Colorize a gente coloca Edge Detect. Beleza? Vou passar aqui o efeito 6 e a gente vai dar uma olhadinha como ficou. Olha que legal, galera. Ele aplicou aqui todas as bordas aqui da nossa imagem. Ele detectou essas bordas e já colocou aqui pra gente. Ficou muito legal esse efeito.
E junto desse efeito também tem um efeito de entalhe, né? Onde a gente consegue fazer um relevo aí na foto, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o efeito número 7, beleza? E ao invés de Edge Detect, é o efeito Emboss. Beleza? Vamos colocar aqui o efeito 7, vamos dar uma olhada. Olha que legal, galera, ele fez aqui todo o efeito pra gente aqui com os relevos aqui na nossa imagem e ficou muito legal aqui. O próximo efeito que a gente vai trabalhar aqui é um efeito de blur. Nós temos dois tipos de blur aqui na GD. Um deles é o Gaussian Blur e o outro é o Blur comum, né? Porém, esses dois efeitos a gente não consegue configurar a intensidade. Então, ele aplica de uma forma única esse blur na nossa imagem, beleza? Então, eu vou colocar aqui o nosso efeito 8, nosso caso 8 aqui. E aqui, ao invés de Filter Emboss, a gente vai colocar Gaussian Blur. Beleza? Vou colocar aqui o filtro 8 para a gente olhar. É muito pouco, galera, é muito pouco aqui que ele coloca pra gente. Vou colocar o 9 aqui para remover o blur aqui, para vocês olharem. Olha, é muito pouco que aplica esse blur aqui, é quase imperceptível, tá? Agora eu vou para o filtro 9, que é outro tipo de blur que a gente vai utilizar. Aqui ao invés de Gaussian Blur, a gente vai colocar Selective Blur. Beleza? Vou atualizar aqui. É muito pouquinho também, quase imperceptível. Então esses dois filtros de blur aqui, eu realmente não gosto muito deles, beleza? Um outro efeito muito famoso em edição de imagens é o efeito Sketch, onde parece que a nossa imagem ela foi desenhada, né? E aqui também a gente tem esse efeito aqui utilizando o filtro Min Removal. Beleza? Vou colocar aqui o caso 10 e aqui ao invés do nosso blur, eu vou colocar Min Removal. Beleza? Vamos colocar aqui o 10 para a gente dar uma olhada. Olha que legal, galera, parece que ela foi realmente desenhada ali, né? Parece que tem as bordinhas desenhadas ali. Tem um outro efeito muito legal que dá pra gente aplicar aqui, que é o efeito de suavização, o efeito Smooth. Então, vou colocar aqui nosso efeito 11, beleza? IMG Filter Smooth. Beleza? Vamos colocar aqui o nosso efeito 11. Olha aqui, galera, ele deu uma suavizada na nossa foto, bem pouquinho também, é bem fraquinho, da mesma intensidade talvez que nossos efeitos de blur aqui. Porém, a gente pode configurar aqui, vou colocar o valor 10 aqui. Olha aqui, já ficou bem diferente esse cara aqui. E um outro efeito muito legal aqui da GD é o efeito de pixelizar. A gente consegue controlar esse efeito, então ao contrário do filtro de blur, a gente consegue deixar a nossa foto toda pixelizada, inclusive configurando o tamanho de cada pixel. É muito bacana. Então vamos colocar aqui o caso 12, né? Vou colocar aqui o caso 12. Aqui eu coloco o filtro de pixelizar, então IMG Filter Pixelate, beleza? Pixelizar aqui. Aqui eu coloco o tamanho do pixel, vou deixar em 10 aqui, beleza? E eu vou salvar aqui para a gente executar. Tem mais um parâmetro, mas vamos nesse primeiro aqui para a gente testar. Olha que massa, galera, ficou muito legal aqui o efeito de pixelização. Aqui a gente colocou o tamanho de 10 para esses pixels aqui, então se a gente aumentar esse tamanho aqui, vai ficar diferente também, tá vendo? Deu um efeito bem legal aqui na nossa foto. E uma coisa legal também é que a gente pode passar mais um parâmetro, como eu disse antes, que é o parâmetro do modo avançado de pixelização. O padrão dele é false, tá? Então esse daqui é o padrão, ele continua normal, só que se eu ativo ele aqui e coloco o true aqui, olha a diferença. Ele fica com um padrão bem diferente aqui de pixelização. Então dá pra gente configurar aqui bem legal. Se eu colocar 10 aqui vai ficar bem legal a nossa foto. E aqui tem uma grande diferença entre os dois, né? Tá vendo aqui? Esse daqui me parece com menos qualidade, já o modo avançado parece que deixa a foto com mais qualidade durante essa pixelização. E para a gente finalizar o vídeo aqui com chave de ouro, esse daqui não é um filtro, mas sim um efeito de imagem aqui que dá para fazer também com a GD, que é o efeito flip. A gente consegue inverter a nossa imagem tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então aqui eu vou colocar o nosso caso 13 aqui, beleza? E eu vou chamar a função ImageFlip ao invés do ImageFilter que a gente estava usando. Ela recebe sim a imagem, só que como segundo parâmetro ela recebe um número, sendo que o número 1 é para inverter horizontalmente, então vou colocar até aqui em cima, horizontal, beleza? O 2 é vertical e o 3 é vertical e horizontal, os dois juntos, beleza? Então aqui vamos testar o número 1 aqui então primeiro, então aqui eu vou colocar o 13. Inverteu horizontalmente, muito legal. Agora a gente vai colocar o 2 aqui, ele vai inverter verticalmente. Então ele inverteu verticalmente. E o 3 ele inverte os dois,
horizontalmente e verticalmente. E com isso, galera, finalizamos o nosso projeto de hoje, onde aprendemos a aplicar filtros em imagens diretamente no back-end utilizando o PHP e a biblioteca GD. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDev Oficial. E se você ainda não assistiu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado pra você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.